Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem. Depois o Senhor ordenou a Moisés: leve este povo que você tirou do Egito para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pois eu disse a eles: darei esta terra aos seus descendentes. Mandarei à sua frente o anjo. Expulsarei do território os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os evueus e os jebuseus. Vão para a terra que jorra leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo rebelde, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, começou a chorar, e nenhum deles usou suas joias, pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo rebelde. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento os destruiria. Agora tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que eu faço com vocês. Por isso, a partir do monte Horebe, os israelitas deixaram de usar suas joias e enfeites. Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à estrada de suas tendas, e observavam pelas costas até que entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam em pé à entrada de sua própria tenda e o adoravam ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Moisés disse ao Senhor: o Senhor me ordenou: leve este povo, mas não me diz quem enviará comigo. Também me disse: conheço você pelo nome e você tem me agradado. Se o Senhor me vê como agrado, peço que me revele agora os seus caminhos, para que eu o conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Lembre-se que esta nação é o seu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Então Moisés disse: se a sua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Como eu e o meu povo saberemos se podemos contar com o seu favor, se o Senhor não for conosco? Quem poderá saber que somos o seu povo e que somos diferentes de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: vou atender ao seu pedido porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: peço que me deixe ver a sua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade e diante de você farei saber o meu nome. Eu sou o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque nenhum homem poderá continuar vivo depois de me ver. O Senhor prosseguiu: contudo, fique nesta pedra ao meu lado. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que tenha acabado de passar. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos orar?
Pai querido, Pai de amor, de bondade, de justiça, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Queremos continuar sendo tocados pelo Teu Santo Espírito, queremos continuar sendo transformados pela Tua palavra. Portanto, usa-me como a Tua filha, aqui como boca Tua, ó Deus, que possamos aprender mais de Ti e que a cada dia das nossas vidas, ó Pai, o Senhor possa estar fazendo, realizando através de nós a Tua obra, o Teu propósito em nós, ó Senhor. Nós queremos ser úteis para o Senhor, nós queremos ser servos, ó Pai, que se humilham diante do Senhor, que reconhece a Tua grandeza, que reconhece a Tua presença e que está todos os dias, ó Pai, te adorando em espírito e em verdade. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Não sei se todos já leram, já conhecem essa passagem, mas eu particularmente é uma das minhas preferidas, né? Semana passada eu estava com as crianças e a gente estava recapitulando toda a história do povo de Israel. E me veio muito claro esse texto, né? Que é um dos muito marcantes assim dessa trajetória de Moisés com o povo. Mas só para a gente recapitular, o povo é liberto, né, do faraó e vai rumo à terra prometida. Nessa trajetória aí surgem vários desafios, né? Eles atravessam o Mar Vermelho, a falta de água, depois você pode ler, voltar um pouco a história aí, mas tem falta de água, a fome, né? A sede, e em todo tempo Deus realizando milagres, Deus em todo tempo suprindo todas as necessidades daquele povo, né? Os inimigos que surgiram, e Deus ali sempre orientando aquele povo. E aí no Monte Sinai, ali eles acampam, recebem a lei, né, e os 10 mandamentos. E então, um capítulo antes desse que eu li, o povo resolve se rebelar contra Deus, né? Um capítulo antes, eles, na ausência de Moisés, eles trocam a presença de Deus pelo bezerro de ouro. A adoração exclusiva a Deus pelo bezerro de ouro. E ali começa, né, a quebra da aliança com Deus. Pelo pecado de uma falsa, né, adoração, Deus então castiga o povo. E aí Moisés, nesse texto, então, ele intercede pelo povo, né? Nesse momento onde o povo tinha pecado contra Deus, Deus ali já triste, né? E até ele fala, se eu for com vocês, eu vou destruir, porque vocês são um povo rebelde. E ali naquele momento, Moisés intercede pelo povo. E trazendo para os nossos dias, não é muito diferente. Nós somos libertos, Deus realiza milagres nas nossas vidas, Deus está todo o tempo conosco, Deus nos ajuda, nos sara, cuida de nós com um cuidado especial, mas por vezes nós acabamos virando as costas para Deus. Por vezes nós substituímos Deus por outras prioridades, né? E somos teimosos muitas vezes e colocamos outras coisas no lugar que era para ser somente de Deus. E sobre isso, irmãos, é muito claro a gente ver o relacionamento com Deus ali de Moisés, do povo, principalmente de Moisés com Deus. E trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, muitas vezes a gente olha para esse povo e fala assim, mas que povo rebelde, que povo que murmurava, que povo, como que pode? Eles acabaram de ver um monte de milagre, acabaram de ver tantos feitos de Deus, Deus mostrando a sua bondade, mostrando o seu amor, libertando o povo, e mesmo assim eles virarem as costas, mesmo assim eles pecarem? Pois é, assim somos nós. Por vezes, Deus está nos mostrando, né, o seu amor, a sua fidelidade, e o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é superficial. Nesse texto, nós podemos ver claramente que o povo tinha ali Moisés como um intercessor, como uma pessoa que falava com Deus, né? Hoje, nós não temos o Moisés. Hoje nós temos livre acesso. Depois
né, de Jesus ter morrido e ressuscitado, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. E o que nos impede de nos relacionarmos com Deus? Novamente, né? O pecado. Lá em Hebreus 10, 19, nós vemos o texto que fala sobre essa liberdade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Por isso, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Se você observar o texto que nós lemos, você vai ver que em vários momentos, né, para que o povo pudesse saber o que Deus queria, Moisés entrava na tenda lá e só Moisés poderia falar com Deus, né? Só Moisés tinha acesso ali e ele tinha todo o ritual que tinha que acontecer. Mas hoje, por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus, nós temos esse livre acesso, né? Nós temos essa liberdade de conversar com Deus, de falar com Deus, de nos comunicar com Deus, mas muitas vezes nós criamos várias barreiras no nosso relacionamento com Ele. Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos tira do lamaçal do pecado, nos traz para a luz. E quando nós estamos na nossa caminhada, que era o momento onde nós deveríamos nos relacionar com Ele, muitas vezes nós nos distraímos, né? E temos esse pecado, que é de não termos um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso é um pecado, de não falarmos com Deus. Por que Deus estava querendo mandar um anjo para guiar aquele povo? Porque ele estava cansado, né, daquele povo, daquelas murmurações por causa do pecado, da dureza de coração, da rebeldia, da idolatria, da ingratidão que aquele povo tinha em relação às coisas de Deus, né? E hoje, irmãos, a mesma coisa acontece. Quando nós temos o nosso relacionamento com Deus, o que muitas vezes nos afasta, não é Deus que sai de nós, né, de nos deixa, nos abandona. É nós que nos afastamos dele. Às vezes a gente se sente vazio, sozinhos, mas na verdade não é Deus que saiu, né, dali da nossa presença. É nós que estamos cada vez mais longe, nos afastando por causa do nosso pecado. Né? E o pecado, ele é algo que realmente nos atrapalha de vivermos o propósito que Deus tem para nós. E não é, né, como nós estávamos falando hoje aqui de manhã, né, não existe esse pecadinho, pecadão. Tudo que nós fazemos que não agrada ao Senhor é pecado. E eu acho que nós estamos aqui com muitas pessoas que já conhecem a palavra de Deus, sabe, né, tem uma caminhada com Deus, e a gente é muito claro saber o que é sim, sim, o que é não, não, o que Deus gosta, o que Deus detesta. Mas mesmo assim, por vezes, nós caímos nessa falha, né, de acabarmos nos separando da vontade de Deus, nos tirando, às vezes, do caminho que Ele colocou para nós. Ontem, eu estava fazendo um freelance e eu já tava calor, né? Eu tava com dor no meu pé e eu tava, nossa, meu Deus do céu, eu quero logo ir embora, né? Eu quero ir para casa, quero descansar, quero jogar minhas pernas para cima e descansar. Reclamando que eu tava com dor no pé. E aí, na hora que eu falei isso, depois de uns 15, 20 minutos, entrou uma mulher e ela estava com uma criança no colo e a criança não tinha os dois pés, as duas pernas, aliás. Ela só tinha o corpinho, ela não tinha as duas pernas e não tinha uma mão. A outra ela tinha. E ela pediu um cadeirão, aí na hora eu fui pegar e tal. E, irmãos, aquela criança era tão feliz, tão feliz. Ele era tão alegre. Pensa numa criança sorridente, que falou com todo mundo, que brincou. E eu fiquei assim, corada de vergonha, de quantas vezes a gente reclama, quanto a gente murmura, quanto a gente faz as coisas, né? Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, nossa, Deus, que vergonha. A gente está aqui, a gente está bem. Muitas vezes a gente tem os nossos problemas, tem as nossas dificuldades, nós temos.
Mas Deus, ele nos dá tanto e mesmo assim a gente reclama, a gente murmura. E isso é um pecado. Um pecado que nós muitas vezes falamos, né? A gente fala de pecado de adultério, a gente fala do pecado de matar, de roubar, pecados que são vistos, mas um dos pecados que nós muitas vezes cometemos muito, que nos afasta da presença de Deus, é a murmuração, é a reclamação. De quando Deus nos dá infinita bondade, nos dá infinita graça, amor, e mesmo assim nós estamos murmurando, né? Algo que nós precisamos mudar. E isso não sou eu que vou falar o que você deve mudar na sua vida, mas o Espírito Santo mesmo, ele fala conosco. E ele vai falar com você, olha, você sabe a área que você precisa mudar. Você sabe a área que você está pecando. Existe aquele ponto lá que você precisa ter uma mudança ou você vai cada vez mais se afastar da presença do Senhor. Então, amados, isso é uma coisa que nós precisamos fazer, essa autocrítica, né? Cada um de nós, no nosso quarto, fechar a nossa porta ali e ter o nosso momento com Deus, ter o nosso relacionamento com Ele e pensar na nossa conduta de vida, no que nós temos trocado a presença de Deus por causa do quê? Qual é o pecado que nós temos cometido que tem nos afastado da presença dele? O melhor da nossa vida é a presença de Deus. Mas eu não sei porquê, lógico, pela nossa carnalidade, por isso que todos os dias nós temos que matar o nosso eu, né? Todos os dias é mortificar a carne, porque por vezes nós estamos abandonando o nosso relacionamento com Deus e trocando ele por outras coisas, tirando a prioridade que é a presença dele. Salmos 51 diz assim: Deus perdoa os nossos pecados, porque nós precisamos primeiramente confessar, né? Confessar os nossos pecados e nos arrepender e não permanecer em uma vida de pecado. Lá no Salmo 51 fala toda a oração de Davi, né? Quando ele pecou e ele reconheceu e se arrependeu daquele pecado que ele cometeu, daqueles pecados que ele cometeu. E assim é conosco, irmãos. Nós aqui, por mais tempo de caminhada que nós temos com Deus, por vezes você vai se ver em algum momento que você tem um pecado que você precisa se consertar. Nós não somos perfeitos. Não é porque nós estamos aqui domingo a domingo que nós estamos certinho com Deus, está tudo bem. Não. Todos os dias vai haver algo que nós precisamos reaver. E precisamos nos consertar diante dele. Hoje falamos aqui sobre a urgência, né, de estarmos com a casa arrumada, com o nosso interior bem arrumado, porque a qualquer momento Jesus pode voltar ou nossa senha ser chamada e pode ser assim, a um instante. E como que está o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, os seus momentos, como que está a sua vida espiritual? Porque nós nos importamos muito com aqui. Nós nos importamos muito com as coisas que estão aqui neste mundo. Mas a prioridade, o primordial, em primeiro lugar, deve ser o Senhor. Deve ser a nossa vida espiritual. E Moisés aqui, ele foi um intercessor do povo. Ele foi persistente e ousado. Você vê que nesse diálogo aqui, Deus falou, não, eu vou mandar um anjo para ir com vocês, porque eu não vou conseguir, vocês são demais. Né? Vocês estão pecando demais. Vocês são muito rebeldes. E aí, Moisés, então, ele se coloca ali e fala, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não faz a gente sair daqui. Se não for a tua presença, como que as outras pessoas vão conseguir ver a diferença? E pensando nisso, irmãos, Deus falou comigo sobre a intercessão. Né? O quanto muitas vezes nós precisamos de intercessores. Porque, como eu disse, nós somos falhos e somos fracos. Precisamos de pessoas ao nosso redor. E a igreja é o lugar onde nós encontramos o fortalecimento que nós precisamos às vezes.
Porque às vezes você tá bem, você tá aí num ritmo com Deus, falando, não, aqui Deus tá falando comigo, eu tô... Só que existem momentos também que você vai precisar de pessoas que estão ali, ó, intercedendo. Olha, vamos lá, Márcio, vamos lá, Laís, vamos lá. Continua firme, não desista. E orarmos uns pelos outros, né? A intercessão é investir tempo de oração. As mulheres têm um grupo em que nós colocado lá os pedidos de oração, né? E na sexta-feira todo mundo ali tem a responsabilidade de orar por aqueles pedidos de oração e a gente tira aquele tempo para orar. Às vezes, eu confesso, irmãos, eu falho nesse tempo, mas é muito claro que nós precisamos umas dos outros e essa é a oração que vai nos fortalecer, que vai fortalecer a igreja do Senhor. Porque sem oração, nós não conseguimos vencer. Não conseguimos. É somente através da palavra de Deus. E essa displicência nossa em relação à oração, em relação às coisas de Deus, é muito feio para nós cristãos. Quando nós vemos, às vezes, os muçulmanos, as outras religiões, eles são extremamente ali firmes no propósito que eles têm. Eles param tudo que eles estão fazendo, não importa o que eles estão fazendo, eles param tudo e oram. E se ajoelham, fazem lá o ritual deles, e eles têm o compromisso. Né? Em outras religiões também, quando a gente vê as outras pessoas falando com muita firmeza no que eles querem, no propósito que eles têm, e às vezes a gente, né, conhecendo Deus que a gente conhece, poderoso, sabendo que Ele é o único Deus, e a gente falhando, né, na nossa vida de oração. Então, nós precisamos conhecer o caráter de Deus através da palavra de Deus e através do nosso relacionamento com Ele, que nós conhecemos o caráter de Deus. Não tem como você vir aqui, nós viemos aqui cantar coisas, falar coisas e não nos relacionar, porque isso tudo é muito vago, é muito em vão se não tiver um verdadeiro conhecimento, né, da palavra de Deus. E como é que a gente vai conhecer? Através da oração, através da palavra. Na medida que nós vamos nos aprofundando e vamos orando, o Senhor vai falando conosco. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Porque Deus, Ele fala conosco, né? Claramente. Momentos, às vezes, a gente está lendo uma palavra, assim, os versículos, eles saltam dos nossos olhos. É incrível como, às vezes, uma cena que a gente vê no nosso dia a dia, Deus fala conosco. Isso que nós precisamos, irmãos, para todos os dias continuar nessa caminhada com Cristo. Né? Saber estar sensível à voz de Deus. Né? E persistir e perseverar. Não desistir. Não importa quanto tempo nós vamos continuar em oração, não importa quanto tempo nós vamos persistir, nós vamos continuar firmes, né, em oração, em intercessão uns pelos outros. Né, e ter a ousadia como Moisés teve. Lógico que a gente não vai, né, questionar Deus, porque a gente já aprendeu que Deus é soberano e Ele tem todas as coisas debaixo do controle dele. Mas existem momentos em que nós podemos falar com Deus e podemos apresentar as nossas angústias, podemos apresentar a Deus os nossos questionamentos. Olha, Deus, eu não estou entendendo, mas o Senhor me ajuda abra minha mente, meus olhos, os meus ouvidos para eu entender. Né? Nós podemos insistir e cada dia mais orar uns pelos outros. A oração que nós temos pelo outro é uma atitude de amor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente vê um pedido assim, fala, pedido de oração, a gente está ignorando, a gente não está fazendo o nosso papel de cristão. Que amor é esse que a gente só ora quando a gente está com problema? E a gente não ora quando tem uma outra pessoa lá com problema. Né? A gente tem orado insistentemente pela nossa irmã Andréia e Deus tem agido. A gente ora quando surge ali algum pedido de oração e Deus, Ele nos dá respostas. Né? Às vezes demora, às vezes
de imediato, mas Deus tem falado, Deus tem ouvido as nossas orações, e é disso que nós precisamos persistir, né? E continuar orando e intercedendo uns pelos outros. Isaías 59:15 diz assim: o Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu e por ser o Deus justo conseguiu a vitória. Imagine Deus olhar para nós hoje, né, com o nosso potencial que nós temos hoje de levar a palavra de Deus, de termos muitas ferramentas, de nos relacionarmos uns com os outros e muitas vezes Deus não poder usar a gente. Que triste isso. Que nós somos os filhos dele, os que conhecem a palavra de Deus, que estamos aqui ouvindo diariamente, mas chegar na segunda-feira lá no meu trabalho eu não poder, não conseguir, né, passar aquilo que aprendo com o Senhor. Nós precisamos exercer, irmãos, e interceder uns pelos outros, né? Ezequias 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estive na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Falta intercessores, né, que o oram, que levantam clamores ao Senhor. Isso eu estou falando para mim também, porque eu preciso dedicar mais tempo à oração, eu preciso me dispor mais para com o Senhor. Né? Todos nós, eu acho que se a gente for olhar nossa vida, nossas 24 horas do dia, se a gente não conseguir 10 minutos para fazer uma oração, não sei o que a gente está fazendo da vida, né? Mas é poderoso esse momento que nós paramos e nós oramos uns pelos outros. Faz toda a diferença. Talvez você pode achar, não, mas eu orar vai fazer a diferença na vida da irmã Rita? Vai. Você orando, nós orando juntos, nós vamos conseguir a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Amém? E eu acho interessante essa ousadia de Moisés, porque ele tem um anseio por Deus, né? Moisés, aqui como nesse texto que a gente leu, ele falava com Deus e não era como um amigo no sentido de uma intimidade, né, superficial, mas era algo que era comum, era todos os dias, eles se falavam, eles tinham um relacionamento, né? E Moisés, então, ele ali pede para ver a glória de Deus, porque ele ansiava e desejava conhecê-lo mais. E olha o tanto de coisa que Moisés já tinha vivido. Olha toda a história, desde quando ele saiu, desde quando ele estava lá naquele deserto e Deus falou com ele através de uma sarça ardente. E aí então continua a história, Deus abre o Mar Vermelho, ele vê toda aquela cena, eu contando para as crianças semana passada, eu fiquei assim, nossa, eles ficavam assim com os olhinhos brilhando, né? Mas como assim? Mas eles passaram. Eu falei, eles viram o mar assim. Nossa, mas eles não... E a água não caiu? Eu falei, não, eles passaram. E é muito legal, porque pra gente, às vezes é tão comum, o mar se abriu. Mas, gente, olha o impossível acontecendo. Né? O mar se abriu, Moisés passou, eles conseguiram vencer aquela batalha. Depois, coluna de fogo, água da rocha, né? O maná, todos os dias tinha o maná, o alimento, todos os dias. Né? E por vezes, Deus ali cuidando de todos os momentos, suprindo todas as necessidades daquele povo. E mesmo assim aquele povo ainda se rebelava. Mas Moisés permaneceu, mesmo sendo um líder que às vezes, né, ele se estressava quando a gente vê a palavra, às vezes ele dava uns estresse nele, né? Mas quem nunca, né? Ser humano. Mas ele tinha esse anseio e não estava satisfeito. Mesmo depois de ter visto tudo isso, ele não estava satisfeito. Ele queria ver a glória de Deus, ele queria mais de Deus, explorar mais a presença de Deus, ir mais fundo. E às vezes a gente vive numa religiosidade muito superficial, né? Às vezes a gente se contenta
É isso, acabou, Nossa, já. Quando foi a sua experiência? Há 20 anos atrás, quando eu tinha. Gente, nós precisamos de testemunhos, né? Hoje, de ontem, de agora, do que Deus tem feito nas nossas vidas, porque Deus está fazendo. E Ele realmente quer nos relacionar conosco também. Ele está nos chamando, né? Mas como nós conversamos hoje na escola dominical, há muitas distrações que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Passamos horas e horas em várias outras coisas, né, assistindo filmes da Netflix e seriados, e é muito legal, é muito gostoso porque a gente viaja. Eu mesmo falo por mim que eu não assisto, eu entro dentro do filme. Eu falo pra Paulinho que eu sou, quando é um filme de ação, alguma coisa, minha mão soa, porque eu gosto de mergulhar no filme. E eu assisto aquela coisa. Só que tudo isso a gente perde tempo. Eu falo isso por mim mesmo. Né? Por vezes a gente está ali nos Instagrams, nos Facebooks da vida, nos TikTok, e esquece. Passa o tempo assim, ó, muito rápido, muito rápido. E a gente não separa um tempo para a comunhão, para o que realmente, de fato, vai transformar as nossas vidas, para o que de fato nós precisamos, né? Tem livros maravilhosos que a gente pode ler, que vai nos ajudar a ter mais intimidade com Deus, que vai nos ajudar a nos aproximar mais de Deus, a própria palavra de Deus, que nos enche de esperança, que nos enche de alegria, de paz, que nos dá força para enfrentar os nossos problemas, mas nós preferimos as distrações. Porque aquele vício dos segundos dos vídeos e das coisas que a gente vê, das publicações, elas nos viciam. E as informações que nós recebemos nos atrapalham. De repente a gente está falando de tudo, menos de Deus. A gente está falando de todas as coisas, menos da palavra de Deus. A gente conhece muita coisa, temos o conhecimento de várias situações, menos da palavra de Deus. Né? O mais importante é nós pararmos e refazer as nossas prioridades. Está chegando o final do ano, gente. E eu já estou preocupada com o meu balanço desse ano, porque passou muito rápido. E a gente vai chegar e vai falar: meu Deus, passou um ano, o que eu fiz? Como que foi o meu ano com Deus? Porque a gente faz metas, né, para metas financeiras, às vezes metas dos nossos sonhos, dos nossos planos. Esse ano eu quero fazer isso, quero fazer um curso, quero estudar, quero isso. Mas e com Deus, e com a sua vida com Deus, quais são os seus planos? Nós precisamos desejar e ansiar por mais da palavra de Deus, né? Ter intimidade e viver experiências maravilhosas. Eu não estou falando assim de frio na barriga, de emoção, de pirotecnia. Não, não é isso. É o simples. É você abrir a sua Bíblia, é você olhar para um céu, você ter um momento de contemplação. Gente, não paga. Você olhar, você ir numa prefeitura mesmo ali, naquele lugar ali é tão bonito, né? Ir num parque, ontem eu fui no Campo Limpo com o Davi. Que gostoso, que lugar agradável, tem um monte de paisagens. E você fica pensando, nossa, meu Deus, eu moro aqui, eu não consigo parar para ver a beleza das coisas que Deus criou. Tantas coisas que nos remetem à palavra de Deus. Tantas coisas que a gente faz, que a gente pode agradar a Deus. Imagine você pensar que Deus se agrada em você estar contemplando e adorando Ele através, né, de um momento de comunhão com a sua família, de um momento de intimidade ali com o Senhor, de você louvar a Deus, mesmo não tendo recebido aquela bênção gigantesca, maravilhosa, mas de você estar vivo, de você acordar e fazer assim, ó. Louvado seja Deus. Vou louvar. Vou abrir minha Bíblia, vou ler. Isso é motivo, gente, da gente agradecer. É motivo da gente querer mais da presença de Deus. É as pequenas, simples coisas das nossas vidas que nós podemos agradar ao Senhor.
né? Que Deus, ele nos mostre realmente aquilo que nós precisamos mudar, amados, porque, como eu disse, o tempo está passando muito rápido. E quando nós olharmos para o nosso relógio, às vezes já não é mais tempo, né? Então, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos fôlego de vida, busque conhecer ao Senhor. O pastor tem falado incessantemente aqui, né, sobre nós conhecermos mais de Deus, de nós perseverarmos na caminhada da fé, porque nada que tem neste mundo vai nos satisfazer. É somente pela presença do Senhor. Salmos 27:8 diz assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Salmo 105 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Isaías 55, versículo 6: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. É somente no Senhor que nós encontramos a vida que nós precisamos ter. Por isso, digo, Lucas 11:9: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Nós precisamos estar em todos os dias. Como Moisés teve essa experiência com Deus, ele foi ousado, ele pediu por mais de Deus. Olha, Deus deixou, mesmo ali naquela situação onde Deus até estava dando uma bronca neles, né? Moisés ainda teve essa ousadia de querer mais de Deus. E é disso que nós precisamos, amados. Nada mais. É somente da presença de Deus. Busque a palavra do Senhor. É só ela que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu vou chamar o grupo de louvor para a gente orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a cada dia, a cada instante, o Senhor tem falado conosco, tem nos chamado para uma vida agradável a Ti. O Senhor tem nos atraído para a Tua presença, tem nos chamado, nos convocado o Seu povo para intercessão, para oração, para adoração verdadeira e genuína. Porque eu creio, ó Deus, que o Senhor tem falado conosco, tem tentado nos despertar. Muitas vezes estamos dormindo, Senhor, portanto desperta-nos da frieza, desperta-nos, ó Pai, de todo o marasmo que nós muitas vezes vivemos. Tira, Senhor, nós do nosso conforto e nos leva para mais profundo da Tua presença. Não queremos ficar no raso apenas, Senhor. Queremos conhecê-lo e todos os dias e não nos cansarmos de buscá-lo, conhecê-lo, porque nada que nós temos aqui neste mundo pode nos levar à vida senão a Tua presença. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Ti, somente através da Tua palavra que nós vamos encontrar reforço e forças para prosseguir, ó Deus. Senão, nós vamos morrer por inanição. Nós vamos morrer porque nós não comemos da Tua palavra. Nós vamos morrer porque nós não vamos conseguir nos afastar do pecado sem o Teu Santo Espírito nos ajudando. Portanto, desperta-nos, ó Pai, para termos um relacionamento contigo todos os dias, diário. Desperta-nos, ó Pai, na madrugada para orarmos, para intercedermos uns pelos outros. Não falta pedidos de oração, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas em hospitais, muitas pessoas precisando de um milagre, Senhor, de uma palavra, de um toque Teu. Deus, tantas doenças físicas, espirituais, emocionais, que somente de Ti vem a cura, ó Pai. Somente o Senhor é o Deus que pode curar, o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que liberta, que restaura. Somente no Senhor
nós podemos encontrar, ó Pai, o verdadeiro poder para transformar as vidas que estão perdidas, ó Deus. Nos usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor. E que a cada dia mais o Senhor coloque fogo em nossos corações, um anseio ardente por viver mais da tua presença, por conhecê-lo mais, por buscar mais de ti, Senhor. Que nós não venhamos a nos saciar nas redes sociais, nas coisas que muitas vezes tentam nos destruir e nos tirar do foco, mas que possamos olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. E nos tira, Senhor, de todo o comodismo, tira nós do pecado, ó Deus, de uma vida que não agrada ao Senhor. Nos resgata, Senhor, nos traz para a luz, nos traz para a Tua presença, ó Pai. Nós queremos nos derramar diante de Ti, ó Pai. Queremos ter todos os dias como prioridade em nossas vidas, em primeiro lugar o Senhor, ao primeiro lugar, ao abrir os nossos olhos, seja adorá-lo, seja dizer palavras de gratidão, de louvor, de contemplação ao Senhor. Quanto tempo nós muitas vezes abrimos os nossos olhos e já estamos ali na correria e não paramos nem para agradecer ao Senhor, não paramos para olhar as coisas que o Senhor tem feito. Oh Deus, tira todo o impedimento que nós temos que nos impede de ver a Tua grandeza, de ver a Tua glória, de ver a Tua manifestação da Tua presença todos os dias nas nossas vidas. Porque se estamos aqui hoje, Senhor, é pela Tua presença, é pelo Teu amor, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Se estamos aqui hoje, Senhor, ouvindo essa passagem, essa palavra, ó Deus, é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ó Deus, nós intercedemos por cada irmão que não pôde vir até a Tua casa, aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes, que o Senhor cure-os, que o Senhor transforme, que a cada dia mais e a cada instante nós possamos vir à Tua casa, ter o desejo de ter a alegria de participar, de entregar um culto verdadeiro a Ti, ó Pai. Não apenas por religiosidade, mas porque nós amamos estar aqui, porque nós amamos a Tua presença, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda assim insiste em nós, o Senhor não desiste de nós, ainda assim o Senhor nos traz para perto, ó Deus, e queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, todo o propósito que o Senhor designou para cada um de nós, nós queremos vivenciar para a honra e glória somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.